Olá, meus amores! Agora nós vamos para a nossa aula de geografia. A nossa atividade está no livro, que é esse livro com essa capa, e nós faremos as atividades propostas na página 20 e 21. Então, nós vamos lá para a página 20, onde nós temos aí diversas moradias. Existem muitos tipos de moradia. Elas podem variar de acordo com o local onde foram construídas. Vamos conhecer algumas moradias de pessoas que vivem em diferentes lugares do Brasil? Então, olha aí, nós temos algumas imagens nessa página e nessas imagens nós vamos perceber que temos aí alguns tipos de moradias, porém são totalmente diferentes uns dos outros. Nessa primeira imagem, nós temos edifícios de apartamentos. Aqui fala que é em Goiânia, no estado de Goiás. Mas aqui em Campo Grande, nós também temos, assim, vários edifícios, prédios. Então, esse é um tipo de moradia. Depois, ao lado, essa casa verde, nós temos Moradia Caiçara, em Florianópolis, estado de Santa Catarina, que é um outro tipo de moradia aqui de um outro estado. E aqui embaixo nós temos casas térreas em Taperoá, estado da Paraíba. Também um outro tipo de moradia. E moradia na comunidade indígena Tatuió, em Manaus, estado do Amazonas. Nessa imagem, nós observamos várias moradias e nós temos exemplos de moradias que estão longe, né, em outros estados, outras cidades. Mas aqui mesmo, no bairro onde moramos, na rua da nossa casa, nós podemos perceber que temos também vários tipos de moradia, conforme nós vínhamos falando nas aulas anteriores. Então, a Pro quer propor aqui nessa página 20 que você escreva no seu caderno, além desses nomes que você está vendo aqui, prédio, casa, comunidade indígena, aqui você pode escrever também o nome de oca, que a oca também é um tipo de moradia indígena. Casa, né, casa comum. A Pro está sugerindo que você faça a escrita dessas palavras para a gente treinar a nossa escrita e leitura. Mas que também observe aí na sua vizinhança, no bairro onde você mora, que tipo de casas que você tem aí na sua vizinhança. Se você observa que são todas iguais, se tem algum prédio ou se tem alguma casa diferente da sua, por exemplo, um sobrado, né? Se a sua é um sobrado ou se é outra casa térrea, que é uma casa mais baixa. Então, que você anote aí os tipos de moradia que você observa aí na rua da sua casa, no seu bairro, aí na sua vizinhança onde você costuma frequentar, tá bom? Na página 21, a gente também continua observando aí mais duas imagens de moradias diferentes. Moradia na zona rural de Boninal, estado da Bahia, que é essa casa com a frente verde, e ao lado nós temos essa casa sobre palafitas, em Santana, estado do Amapá. Essa casa que fala sobre palafitas é porque, como você pode perceber na imagem, o que tem embaixo dessa casa? Nós temos imagens de rios, né? Alguns lugares no nosso país, nós temos pessoas que moram assim. Então, elas precisam construir essa casa em cima dessas madeiras aqui, ó, que é chamada palafita, para que ela fique um pouco mais alta, porque esses rios, em determinadas épocas do ano, eles sobem por causa das chuvas. E depois, na época de seca, onde não chove muito, ele desce um pouco. Então, para que quando ele suba, essa casa não fique embaixo da água, ela é construída sobre essas madeiras para ficar mais alta, tá bom? Então, também são mais duas imagens para você observar que tanto aqui em Campo Grande, na nossa região, no nosso bairro,
na nossa vizinhança nós temos casas diferentes, assim em todas as cidades, todos os estados do nosso país, nós também temos muitas diferenças nas moradias, tá? Aí aqui embaixo tem o significado para você do que é caiçara, aquela casa verde, lá da página 20. É o nome indígena tupi para habitantes nativos e comunidades tradicionais que vivem no litoral dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tá? Então aqui está explicando para você esse nome caiçara, que é um nome indígena. E palafitas, como a Pro explicou, são essas estacas de madeiras, essas madeiras que estão embaixo para deixar com que a casa fique um pouco mais alta do que o nível da água, tá bom? E aí você vai resolver aí a primeira atividade. Você vai descrever como são as moradias da foto, como a Pro explicou aqui no seu caderno, você pode escrever. E também você vai colocar as moradias no lugar onde você vive. Elas se parecem com algumas dessas moradias da foto? O que você acha, olhando aí, onde você costuma frequentar, no seu bairro, na sua vizinhança? Tem alguma casa aí de palafita, sobre rio? Você mora perto de algum lugar assim? Tem alguma casa assim de moradia como se fosse indígena? Prédio, tem casa térrea, tem sobrado. Então, é esse que a Pro quer que você faça no seu caderno, escrevendo o nome, tá? Dessas moradias, para a gente fazer a nossa escrita e leitura, ok? E depois você pode estar enviando a foto para a Pro fazer a correção junto com você, tá bom? Então, essas são as nossas propostas para a nossa aula de geografia. Nós temos aqui embaixo uma dica de um livro, né, que vocês podem estar fazendo a leitura, procurando pela internet, que tem esse livro Casa Cadabra, que é Invenções para Morar, de Bianca Antunes e Simone. E aí esse livro, ele apresenta algumas residências, aqui fala que ele apresenta 10 residências com formas e materiais muito diferentes, tá? E eu também vou estar enviando para vocês um vídeo com uma música que nós vamos observar também alguns tipos das moradias dessa música, dessas casas, que aí nós vamos observar se também são iguais ou não, que diferenças que nós vamos observar nessas casas, e aí a gente também pode estar registrando, pode estar escrevendo no caderno do vídeo o que é que nós vimos, ok? Então, para por aqui a nossa aula, e aí desejo para vocês uma boa tarde e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau!